já que pelo erro vai pagar. A diferença entre você e o ladrão é de saber a hora de pecar. Nascemos sós, na solidão não queremos ficar, mas é isso que vai acontecer se não souber qual caminho pegar. Entre três corações há mais histórias que se pode contar. Eu não fiz por mal, mas não é sempre que dá pra acertar. Quem é que pode julgar qual erro foi o maior? Se tomar seu santo nome em vão, está na mesma lista de matar. Errei por querer demais, mas por que tem que ser a dois? Por que que três não forma par? Por que que a gente não inventa o nosso jeito de amar? Se a sua parte faltar, a conta não vai fechar. Amor não dá pra medir nem escolher, é aceitar. Se o que fiz foi ruim, eu sei que vou sofrer, mas já que isso vem de mim, não dá pra me arrepender. Voltamos com o som da Guaraná Caju no Calei. Você tá curtindo o som autoral de MPB deles? É bom, né? Os meninos começaram a banda esse ano e estão mandando super bem. Por aqui, estamos falando sobre pessoas que se dedicam à profissão de pilotos de avião. Legal, né? Alessandro, você que tem aí essa carreira já de mais de 20 anos na aviação, quero saber de você e de todos vocês, quais são as pressões que vocês sofrem no dia a dia, né? Ao pilotar aviões, enfim. No geral, o piloto ele já é por si mesmo. Ele tem essa pressão de sair de casa já preparado, já ter feito seu planejamento de voo desde casa, desde quando ele tem a ciência da sua missão, seja ele no âmbito militar, seja o civil. Mas, em se tratando de empresa e profissionalismo, o piloto tem que sair de casa também com aquela situação de entender que ele pode enfrentar a questão da meteorológica ou até uma pressão para quem trabalha em empresa. Da empresa onde ele trabalha, o excesso de horas voadas, o acúmulo dessas horas, ou seja, o piloto está regulamentado ali, voando no limite, como a gente já viu várias vezes, vários pilotos cancelando voos há um tempo atrás. E por si, a própria profissão, você já tem uma certa pressão. Por mais que a gente tente manter uma calma, uma tranquilidade, mas requer que você faça tudo isso no compasso certo. Você tem um preparo para poder agir no momento certo, onde se a pressão for meteorológica, ou se você vai ter condições de pousar num aeroporto onde não tem instrumentos básicos para te oferecer segurança. É uma pressão. Você tem que decidir, porque se está um patrão a bordo, o patrão comprou uma aeronave de tantos milhões de dólares e ele exige, às vezes, no passado tem casos, do patrão exigir que o piloto faça aquele pouso. É uma pressão. Na maioria das vezes o patrão ele é totalmente leigo também, né? Então ele não entende o risco que ele está se colocando. Se ele forçar um procedimento, você tem que explicar isso tudo para ele ou para a empresa. Deve ser uma das maiores pressões. Como que lida com isso, gente? Com o empresário, dono do avião, seu patrão, né? Porque ele é. Te obrigando a fazer um voo, você dando argumentos a ele. O que fazer? Vai colocar a sua vida também em risco, né? Nesse caso, é claro que quando alguém já está numa empresa que seja particular, mas que seja uma empresa de médio ou grande porte, nem sempre o piloto tem o acesso, digamos assim, conhece bem o patrão. Mas em alguns casos, na aviação menor, costuma ser, às vezes, irmão de sangue. Ou seja, o patrão que está ali, ele tem que realmente deixar o profissional muito à vontade para decidir. E esse aqui é o grande lance, né? Você ser realmente parceiro, porque tem hora que não dá. Então, o patrão tem que entender, ou mesmo o empresário que tenha um compromisso. Já aconteceu com políticos, por exemplo, eu voando, tendo que pousar noturno em um local onde não pode fazer uma operação noturna. Olha, não posso pousar, não posso fazer. Eu posso ter a minha carteira, o meu exame médico, enfim, posso sofrer uma penalidade em função de um voo de risco.
Então, nesse caso, como aconteceu algumas vezes, você tem que voltar. Você não pode fazer essa operação. Esse aqui é o problema. Como o próprio Alessandro já disse, voar por si só já é uma profissão muito estressante. Primeiro porque esse é um diferencial da profissão de piloto, você mexe com vidas. Então, diferente de outras profissões, se você erra, você pode levar 100, 120, 300 pessoas com você. Então, voar por si só já é estressante. Então, sempre tem que ter essa responsabilidade a bordo. O que eu posso, o que eu não posso estar fazendo. Com certeza. Acho interessante também, só para complementar o que ele falou, quando o médico erra, o paciente pode morrer, mas o médico volta para casa. O advogado erra, o seu cliente vai preso, o piloto. Se errar, Sim. vai junto. Vai junto. E vocês têm medo de voar, Carla? Não. Medo, assim, humano? Não, Eu tenho medo, hein? Eu sempre acho que vai cair. o medo é natural, né? E o medo deve existir que protege de uma situação de insegurança, de risco extremo. Mas medo que paralise, não. Porque isso impossibilitaria exercer a atividade. Porque é tudo muito seguro, né? Sistemas dos aviões são muito preparados para não dar erro, né? Eu acho que muitas das vezes o medo de voar, ele vem da falta de conhecimento do passageiro que está embarcando do que está por trás daquilo ali. Às vezes a pessoa não sabe como que funciona o avião, como que aquilo voa. E esse não conhecer, não saber como entender, gera uma apreensão. Tipo, se eu nem sei como que isso está voando, não sei como que isso pode falhar, não sei como que isso pode dar algum problema. Então vamos contar para o pessoal de casa, porque existem, aí vocês me contaram antes do programa começar, etapas, né? Erra o número 1, aí o 2 salva. Como que é isso? Todo avião ele tem sistemas redundantes. Se você tem um problema em alguma coisa, você vai ter outra para substituir. Se essa substituta dá algum problema, tem mais uma para substituir. Geralmente são 3 sistemas. Mesmo um avião pequeno, Rodrigo, um avião simples, aquele famoso teco-teco. Aí nem tanto, né? Aí não, né? Nesse caso, não. Melhor não voar no teco-teco. Mas então, mesmo assim, seguro. não, a segurança Pelo mesmo contrário. assim, essa questão do avião de menor porte, o avião de menor porte às vezes ele tem menos recursos, mas o que é essencial para a segurança do voo você vai ter redundante. Não é igual num avião de grande porte que você vai ter 3 rádios, 3 computadores, tal, mas o que é essencial para a sua segurança aí você vai ter muitas camadas de segurança em volta disso. Para você ter uma ideia, Anderson, o Aeroclube do Estado de Minas Gerais tem um avião que tem 70 anos de operação, ele nunca caiu. Igual a ele, no Brasil inteiro, o maior formador de pilotos é o famoso Paulistinha, fabricado pela antiga Neiva. O que é o Paulistinha, Rodrigo? O Paulistinha, ele é um avião, como se diz, um teco-teco, só que ele foi um dos primeiros aviões a ser utilizado para treinamento de pilotos no Brasil. Hoje, somente 2 escolas aqui no estado operam esse tipo de avião, que é o que a gente fala que é o avião convencional. E o Aeroclube do Estado de Minas Gerais, ele é a escola mais antiga do estado e ela ainda possui esses aviões. Até um tempo atrás tinha outros, né? Então, ele é um avião que nunca teve nenhum acidente, ele é muito seguro. Então, ó, vou até pedir desculpas, porque eu não sei, eu acho que esse termo teco-teco é meio pejorativo, mas é o que nós leigos usamos, né? Quando a gente vê um avião pequeno, mas não é porque ele é o teco-teco que ele é menor ou não é seguro, tanto que De 70 anos em funcionamento. Com né? certeza. Diferente do carro, de outras máquinas, o avião ele tem um cronograma de segurança muito rigoroso a ser seguido. Então, igual nesse caso, o avião de 70 anos voando, mas a segurança dele é semelhante à de um avião que saiu hoje da fábrica. Ele passa por revisões a cada 50 horas, o mecânico abre e vê o motor. Cada 2.000 horas voadas ele tem que ter o motor todo refeito, fora Sim. inspeções de célula, instrumentação. Que bom, gente. Para você ter uma ideia, Anderson, tem um vídeo que eu gosto de passar para quase todos os meus alunos que trata justamente disso, porque o medo ele é uma coisa normal. Tem um vídeo da Boeing, a fabricante americana de aviões, que ela mostra em um dos seus testes a amplitude que uma asa de um 737, no caso, os aviões comerciais, consegue chegar. Então, às vezes, o passageiro está voando, ele pega uma turbulência, ele olha pela janela, vê a asa sacudindo um pouquinho, ele fala, pô, vai quebrar. Não é assim. A asa de um Boeing, ela consegue dobrar aproximadamente 77 graus.
Então, O problema é não dobrar, né? Não, dobra. Ela é feita para isso, ela é projetada para isso. Então eu digo assim, porque fico com medo vendo dobrando, mas o problema seria se não dobrasse, né? Ah, é. Dobrar evita Não. ela quebrar. Mas ela tem essa flexibilidade. Então não precisamos ter medo. Não. Quero- E a aviação, ela é estruturada com segurança de voo, né? Existe uma filosofia muito forte nessa profissão de preservar e de ter segurança. Então, uma série de profissionais que trabalham com isso, tanto na parte de manutenção, que é tudo programado e controlado, as inspeções. Cada aeronave tem o seu registro de todas as inspeções que são feitas, além de treinamentos de pilotos, investigações específicas sobre acidentes, incidentes, para que novos não venham a ocorrer e para que os pilotos aprendam com os erros dos outros. Toda uma filosofia que é criada em uma estrutura que foi gerada para que não se tenha acidente, para que a aviação seja segura. Tem até uma frase, aproveitando que a capitão Carla falou, com relação aos acidentes. Há muitos anos atrás, é uma filosofia antiga, dizia o seguinte: não existe um novo acidente, existe sim novos pilotos cometendo os mesmos velhos erros. Vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque isso é muito interessante. O caso da Chapecoense é um exemplo, é um acidente, serve de exemplo para que não aconteça de novo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, te espero, até já.